O Bong Joon-ho já é a figurinha conhecida dos cinéfilos desde 2006, quando ele lançou O Hospedeiro, que é um filme de monstro bem interessante, mas foi em 2019 que ele virou realmente uma celebridade, após vencer um monte de Oscars com o Parasita, um dos melhores, ou talvez o melhor filme da década passada. Recentemente ele lançou um novo filme, o Mickey 17, estrelando Robert Pattinson, mas será que o filme é bom? Eu vi todos os 8 filmes dirigidos por Bong Joon-ho e nesse vídeo vou classificá-los do pior ao melhor. Royalty. Meus comentários não terão spoilers que possam estragar a sua experiência, e se você gosta de vídeos assim, ranqueando filmografias, ranqueando franquias, dá uma olhada na playlist que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu já fiz vídeos sobre a filmografia do David Fincher, do Zack Snyder, de franquias como Halloween, Marvel e por aí vai. 잠깐, 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김진모 그는 이사촌. Em oitavo lugar, Okja, de 2017. Aqui, o Bong Joon-ho traz uma fábula moderna, uma crítica ao sistema industrial, ao consumo de carne, ao capitalismo predatório. Tudo isso tendo uma super porca geneticamente modificada como co-protagonista. Parece ousado, né? E até que é, mas pra mim, Okja é muito inconsistente. O filme tenta equilibrar um tom de sátira escrachada com uma sensibilidade infantil meio mágica, e esse equilíbrio não funciona. Okja quer ser muitas coisas e acaba sendo meio que nada. A premissa é interessante. Uma mega corporação cria porcos gigantes, espalha eles pelo mundo como se fossem mascotes e depois de alguns anos vai colher os resultados. Que no caso é transformar esses animais em carne para vender. A protagonista, que é uma menina sul-coreana chamada Mija, e eu não tô zoando, o nome da personagem é esse mesmo, desenvolve um laço de amizade com uma dessas super porcas, a Okja. E quando ela é levada, a Mija embarca numa jornada para tentar resgatá-la. Mas o problema é a execução. O tom do filme muda toda hora, de forma brusca. Parece que a cada 20 minutos a gente tá vendo um outro filme com novas ideias. Começa como se fosse um conto de amizade infantil, depois vira um episódio de Black Mirror, depois uma comédia absurda com o Jake Gyllenhaal gritando como se tivesse cheirado meio quilo de açúcar. Depois vira um filme de ação, depois vira um filme como se fosse um documentário. E nada disso se encaixa, nada disso cola. É como se o filme tivesse medo de ser levado a sério e, ao mesmo tempo, tivesse medo de não ser levado a sério. É meio confuso, é meio difícil explicar. Aliás, o Jake Gyllenhaal tá num nível de overacting que chega no absurdo de ridículo. Ele interpreta um zoologista celebridade totalmente caricato, histriônico e irritante. E não é só ele, viu? A própria Tilda Swinton, que entrega geralmente personagens excêntricos com muita elegância, aqui parece perdida no meio de um roteiro que não sabe se é pra gente rir dela ou ter medo dela. E sobre a crítica social, ela tá lá, é claro, o Bong Joon-ho tem essa agenda, esse interesse em escancarar as contradições do capitalismo, da hipocrisia corporativa e da nossa relação com animais, mas em Okja a crítica vem com uma sutileza de uma marreta. É tudo muito óbvio, muito didático, quase panfletário. O mesmo que pregar para convertido. A empresa é maligna de um jeito cartunesco, os ativistas veganos são tão idealizados que viram uma caricatura também. E não existe nuances, só há extremos. No meio de toda essa bagunça de ideias, a única coisa que funciona em partes e que segura um mínimo de conexão emocional com o filme é a relação entre a Mija e a Okja. A menina é corajosa, é determinada, a gente sente o amor dela pela criatura e tem cenas entre as duas que são realmente emocionantes.
Mas, infelizmente, esse vínculo se perde no meio da bagunça de tom que é o filme. Visualmente, o filme é bem feito, as cenas na floresta, os momentos mais intimistas, são todos muito bonitos. Mas que adianta, né? Um visual bonito numa narrativa confusa, que não empolga. No fim das contas, Okja é um filme que mais parece preocupado em passar a sua mensagem do que contar uma boa história. É um daqueles casos onde o discurso atropela a narrativa. É como se alguém ficasse gritando o tempo todo: você tem que se importar com isso, mas esquecesse de nos convencer do porquê. De 0 a 10, nota 4. 아사간 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사중. Em sétimo lugar, Cão que Ladra Não Morde, dos anos 2000. Todo diretor começa de algum lugar. Alguns já chegam chutando portas e outros vão pegando jeito aos poucos. E com o Bong Joon-ho acontece o segundo caso. Cão que Ladra Não Morde foi o primeiro filme que ele dirigiu e é um primeiro passo meio desajeitado, meio esquisito, meio confuso. Mas, sinceramente, o filme tem, sim, boas ideias, mas não consegue emplacar de fato. O filme mistura humor negro, crítica social e o que depois viria a se tornar uma marca registrada do diretor, mas aqui parece que ele ainda não sabia bem dosar os ingredientes e o resultado é meio sem graça. A premissa é assim: um professor desempregado e frustrado com a vida começa a se incomodar com o latido de um cachorro no prédio que ele mora. E aí, sem mais nem menos, ele toma uma atitude horrível: tentar matar o cachorro. Só que isso é só o começo. A partir daí o filme vai se enroscando numa série de situações absurdas envolvendo outros cães, sequestros, desaparecimentos, uma funcionária do prédio meio perdida na vida que decide investigar e um monte de maluquice que vai do cômico ao bizarro. Mas o problema, novamente de tom, é que você não sabe se tá vendo uma comédia, um drama social, uma fábula sobre crueldade urbana ou só um experimento esquisito. O tom muda o tempo todo e não é aquela mudança fluida que o Bong Joon-ho depois dominaria com Parasita, por exemplo. Aqui, a mudança de tom é abrupta e desequilibrada. Às vezes você tá rindo de algo e de repente se sente meio mal de tá rindo daquilo. E tipo, não é de um jeito provocativo, como por exemplo se o filme tivesse mexendo com a minha moralidade. É mais do tipo, será que é pra eu achar graça disso? Será que é essa a intenção do autor? Os personagens são todos meio patéticos, meio tristes, meio caricatos. E tudo bem, eu acho que essa é um pouco da proposta, né? A de mostrar uma Coreia do Sul meio saturada, com pessoas frustradas, afundada em burocracia, competição, tédio, alienação, mas o filme não te dá muito motivo pra se importar com ninguém. O protagonista, por exemplo, é um babaca, e não é aquele tipo de babaca complexo, cheio de camadas, né? Ele é só um cara escroto mesmo. E a co-protagonista, que poderia trazer um pouco de leveza pra história, acaba ficando meio perdida num roteiro que não sabe o que quer com a personagem. Dá pra ver, sim, alguns lampejos do que o Bong Joon-ho viria a se tornar: a crítica à vida urbana, a frustração da classe média, a arquitetura como uma opressão visual, a violência repentina, o humor absurdo, tudo isso está lá. Mas é tudo muito cru. É como se ele tivesse um monte de ferramentas dentro de uma caixa, mas não soubesse direito como usar cada uma delas. Visualmente, o filme tem os seus momentos. O uso do prédio como cenário é bem interessante, é quase claustrofóbico, mas ainda falta aquele olhar que o Bong Joon-ho desenvolveria depois. A montagem é meio esquisita, o ritmo engasga em várias partes e o final bom, em final não entrega muita coisa. Fica meio que um gosto de... E daí? Cão que Ladra Não Morde parece uma espécie de rascunho. Um diretor talentoso testando os seus próprios limites. Ainda sem saber direito qual história contar e como contar essa história. Tudo bem, faz parte da jornada, todo mundo tem seu começo.
e nem sempre ele é brilhante. Mas se a gente for analisar o filme isoladamente como uma obra cinematográfica, é um filme que começa estranho, se desenvolve de maneira esquisita e termina meio vazio. No geral, é um filme esquecível. Nota 5. 아삭한 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사중. Em sexto lugar, Mickey 17 de 2025, um filme que prometeu muito e entregou mais ou menos. O filme é adaptado de um livro de ficção científica e tem o Robert Pattinson no elenco, né? O meu hype tava lá no alto. O filme começa com uma ideia promissora, levanta umas boas questões que vão se esvaziando aos poucos até virar um amontoado de conceitos que parecem melhores no papel do que na tela. A trama gira em torno do Mickey, ou melhor, dos Mickeys, e o Robert Pattinson interpreta um cara que é parte de um programa de clonagem. Ele morre em missões perigosas e em seguida é reprintado em uma nova versão com as memórias quase que totalmente intactas. É um conceito muito massa, cheio de um potencial filosófico, né? O que define uma pessoa é a memória, é a consciência, é o corpo. A repetição de si mesmo vai te diluindo ou te afirmando? Daria para mergulhar fundo nessa questão. E no começo parece que o filme vai caminhar para essa direção. Só que o Bong Joon-ho aqui, ele parece mais interessado em brincar com o cenário sci-fi e com a estranheza do que em realmente explorar essas perguntas. O mundo construído até que é interessante, mas a trama principal se perde em muitas subtramas que não acrescentam muita coisa, e a tal da carga existencial vira pano de fundo para uma narrativa que vai ficando cada vez mais caricata. E quando entra essa parte caricata da história, entra também Mark Ruffalo. Olha, eu entendo terem escalado ele para esse papel. O Mark Ruffalo tem aquele ar de cientista político, meio surtado, meio bobo, meio escroto, meio lunático, que funcionaria num papel de liderança autoritária. Mas o problema é que ele ultimamente está sempre fazendo esse mesmo papel. Desde que ele resolveu adotar essa vibe meio Johnny Depp preguiçoso, ele virou uma caricatura de si mesmo. O cara nos filmes ele é sempre um personagem esquisito, afetado, que fala com um ar de deboche o tempo inteiro, como se estivesse à beira de uma crise de riso ou de um colapso mental. E quando o filme começa a dar mais espaço pro Mark Ruffalo, especialmente na segunda metade pra frente, a coisa desanda de vez pra mim. O tom do filme, que já era meio inconsistente, do meio pro fim vira uma bagunça total. É como se o Mark Ruffalo tivesse num episódio de Rick and Morty, enquanto o resto do elenco tá tentando fazer um Black Mirror. É desgastante. Você começa o filme interessado na ideia, a estética te prende, o Robert Pattinson fazendo duas versões diferentes do mesmo personagem também é muito bom, mas aí o Mark Ruffalo aparece de novo, e de novo, e de novo, e você pensa, puta que pariu, esse cara tá sabotando o filme. O Robert Pattinson, inclusive, faz o que pode. Ele é muito bom em papéis introspectivos, esquisitos, e ele entrega nuances aqui muito boas, diferenciando as versões do Mickey, o conformado, o rebelde, o outro Mickey, que é o Mickey confuso, mas ele não tem muito com o que trabalhar. O filme não dá profundidade suficiente para essas versões do Mickey se desenvolverem de verdade. E a ideia de viver várias vidas vira só um truque de roteiro. O terceiro ato, que deveria ser um momento de explosão, de dilemas éticos, de decisões difíceis, de quebra de ciclos, vira apenas uma piada. Quando o filme terminou, eu tive a sensação de que ele poderia ter sido incrível, mas infelizmente ele ficou ali na mediocridade. Tem estilo, tem conceitos legais, mas falta alma, falta foco. De 0 a 10, nota 6. 아삭한 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사중.
Em quinto lugar, O Hospedeiro, de 2006. Novamente, um filme que é melhor no discurso do que na prática. O Hospedeiro já é considerado um filme cult, é um monstrengo que sai de um rio e é uma crítica política de como os Estados Unidos tratavam a Coreia. É um drama familiar meio tragicômico, é uma história de fracassos e resistência. Tudo isso junto, misturado, um pouquinho bagunçado, e é um filme que fica ali meio no limbo entre o impactante e exagerado. A história se passa na Coreia do Sul e é a seguinte: depois que produtos químicos são despejados em um rio por ordem de um militar americano, uma criatura mutante emerge anos depois e começa a atacar as pessoas na cidade. Um dos ataques mais memoráveis do filme, aliás, é logo no começo, aquela sequência no parque à beira do rio, com a galera em pânico e o monstro tocando terror em pleno dia. É puro caos. É uma cena muito foda para introduzir o monstrengo. A direção é de uma urgência e de uma tensão que te coloca dentro do pânico que aquelas pessoas estão sentindo. Mas depois desse início poderoso, o filme não consegue se manter numa nota muito alta. O filme começa a focar na família do protagonista, que é interpretado pelo Song Kang-ho, que é puta ator. E esse personagem que ele faz é um personagem meio fracassado, mas gentil, o tipo de personagem que o Bong Joon-ho adora colocar nos seus filmes. E quando a filha desse cara é sequestrada pelo monstro, a família dele se une numa tentativa meio amadora, meio desesperada de encontrar a garota. E é aí que o tom do filme começa a se embaralhar. O Bong Joon-ho, ele gosta de trabalhar com contrastes. O drama e a comédia, o horror e a sátira, a contemplação e a ação. A família aqui é interpretada como um grupo disfuncional, quase cartunesco, e isso faz com que o drama que essa família está vivendo perca um pouco do impacto. Quando é para doer, não dói tanto. Quando é pra rir, parece que a piada meio que já passou. E quando é pra assustar, o monstro já cansou. O bicho, inclusive, tem um design bem divisivo. Eu acho interessante que ele seja feioso, desengonçado, uma criatura sem glamour. É quase um anti-monstro, mas o CGI, que já era questionável na época, hoje então não convence. Ainda mais porque o filme aposta muito na exposição da criatura. Diferentemente de Tubarão, por exemplo, que trabalha muito mais com a sugestão, o Hospedeiro joga o monstro na tela toda hora. Isso, em parte, tira o mistério e diminui muito o medo que a gente deveria sentir por essa criatura. Sendo um filme do Bong Joon-ho, é claro que vai ter comentário político, e nesse filme os militares americanos são retratados como arrogantes e incompetentes. O governo coreano é burocrático e inútil e a população sofre à mercê de autoridades que não sabem direito o que estão combatendo. Tem ironia, tem sarcasmo, tem crítica à ocupação cultural e política dos Estados Unidos na Coreia. Tudo é válido, tudo é interessante, mas, de novo, o roteiro trata isso com uma mistura de tons tão instável que nada ganha peso suficiente. Parece que o filme não sabe se quer ser um manifesto ou um episódio surtado dos Simpsons. O Hospedeiro é um filme com boas ideias, com boas intenções, com bons momentos, mas pouca coesão. Tem cenas muito boas, tem atuações muito sólidas, mas falta polimento, falta foco, falta uma direção que abrace menos e aprofunde mais. Mas não é um desastre. Tem identidade, tem personalidade, tem um monte de traços que depois viriam a definir o estilo do Bong Joon-ho, que é esse olhar para os excluídos, a crítica ao sistema, o humor absurdo em momentos de tragédia. De 0 a 10, nota 6. 아삭한 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사중. Em quarto lugar, Mother, Em Busca da Verdade, de 2009. Esse é o filme mais sério do Bong Joon-ho. Mother mistura um drama psicológico, um suspense policial e um retrato bem amargo da maternidade. É o tipo de filme que vai cozinhando a tensão em fogo baixo,
mas quando ele te dá um soco, a gente sente de verdade. E mais do que tudo, é um filme que não confia na aparência dos seus personagens e faz com que a gente deixe de confiar também. A história gira em torno de uma mãe solteira e já idosa que vive numa cidade pequena da Coreia e tem um filho com deficiência intelectual. Quando esse filho dela é acusado de assassinar uma garota local, a mãe embarca numa obsessiva busca por respostas, determinada a provar a inocência do filho a qualquer custo. É um enredo simples, mas tratado com uma complexidade emocional muito extensa. A atuação da protagonista, que é a atriz Kim Ya-ja, é de longe o ponto mais forte do filme. Ela constrói uma personagem que é ao mesmo tempo frágil, mas absolutamente implacável. A mãe que ela faz não é uma heroína tradicional, mas é uma mulher desesperada. É uma mulher falha e tomada por um amor quase que doentio pelo filho. E o filme não tem medo de mostrar os extremos disso. Essa personagem mente, manipula, ameaça, invade e vai enlouquecendo aos poucos. Tudo em nome do filho e em nome de uma verdade que aos poucos vai se tornando cada vez mais desconfortável. E esse é um dos méritos do Bong Joon-ho aqui. Ele cria uma protagonista que é movida por amor, mas que vai se desumanizando aos poucos. É o amor como tragédia, como cegueira, como bomba relógio. O que começa como uma jornada em busca da justiça vira uma espiral de culpa, de obsessão e de auto-engano. A cena final, com aquela dança melancólica, é tipo uma cereja no bolo. É um jeito bizarro e poético de mostrar que ela precisa esquecer para continuar vivendo. A direção do Bong Joon-ho aqui, ela é muito precisa. Ele filma quase sempre com a câmera muito próxima dos atores e é sufocante. É como se o espectador estivesse sendo arrastado junto da perturbação daquela mãe. E visualmente o filme, apesar de ser discreto, ele é bem bonito. Não tem aquela extravagância estética dos outros filmes dele, mas é refinado, é bem pensado. O uso da luz, dos planos abertos contrastando com os ambientes fechados, tudo reforça o isolamento emocional e o peso da culpa. Só que apesar de tudo isso, Mother não é um filme fácil de recomendar. Ele tem um ritmo mais lento, ele é muito contemplativo, às vezes ele é só arrastado mesmo. E embora esse ritmo seja proposital, né, ele mostra o estado mental da protagonista, é inegável que o filme dá umas travadas ali no meio. Tem subtramas que aparecem e somem de repente, tem momentos que parecem que foram colocados ali só para aumentar a ambiguidade, e tem uma coisa meio fatalista na história que pode deixar o final menos impactante para quem já percebeu qual é que é do filme lá pela metade. Além disso, o mistério e a investigação não são muito bem elaborados, talvez nem precise ser, mas quando o filme tenta flertar com o formato de thriller, de crime, ele não tem o mesmo vigor que teria se fosse apenas um drama psicológico, direto e cru. Parece que o filme quer falar muito mais sobre a dor de ser mãe do que sobre o assassinato em si. E às vezes o suspense fica em segundo plano, fica meio de lado. Ainda assim, Mother é sim um bom filme. Ele é intenso, ele é sufocante, ele é emocionalmente desconfortável, com uma atuação central muito poderosa e uma direção que sabe exatamente onde te cutucar, lá ele. Não é perfeito, mas é incômodo na medida certa. Nota 7. 아삭한 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사중. Em terceiro lugar, Expresso do Amanhã, de 2013. O primeiro filme do Bong Joon-ho feito fora da Coreia, com atores de Hollywood com um pouco mais de grana e com todas as pressões que isso traz. O filme começa com uma ideia absurda e faz essa ideia funcionar na marra. O mundo acabou
por causa de uma tentativa desastrosa de controlar o aquecimento global, e os únicos sobreviventes agora vivem num trem que dá voltas infinitas ao redor do planeta, atravessando paisagens congeladas, enquanto uma nova sociedade nasce ali dentro, dividida por classes sociais que ocupam os vagões conforme o seu lugar na fila. A premissa soa como uma ficção científica meio B, né? Mas o Bong Joon-ho transforma isso num verdadeiro microcosmo, onde cada vagão representa uma camada da sociedade. Os miseráveis na cauda, a elite na frente da locomotiva e no meio do caminho de tudo um pouco. Tem educação doutrinadora, culto à personalidade, ostentação, entretenimento, drogas, por aí vai. É como se a gente fosse atravessando a estrutura social do mundo vagão por vagão, vendo o quanto ela é grotesca, hipócrita e, acima de tudo, violenta. E esse é um ponto importante. Snowpiercer é um filme violento, mas não é aquele tipo de violência gratuita, o gore pelo gore. A violência aqui, ela também é simbólica. Cada surra, cada tiro, cada confronto físico representa uma tensão entre as classes, um colapso no sistema e uma tentativa desesperada de mudança. E tudo isso com um visual estilizado pra caramba. A direção de arte é um show à parte. Os cenários vão mudando drasticamente, vagão por vagão, e isso mantém o filme sempre visualmente interessante, mesmo que ele se passe totalmente dentro de uma locomotiva. O Chris Evans faz um personagem cheio de peso, de culpa, de traumas, e tem um arco narrativo bem sombrio, principalmente em comparação com outros filmes de ficção científica blockbuster. Aquela cena do monólogo onde ele revela o passado dele, ela é muito brutal. E o Bong Joon-ho filma aquilo com uma sensibilidade que te desmonta quando você assiste pela primeira vez. Você começa o filme esperando uma revolução épica e termina com um gosto amargo na boca. Aliás, esse é um dos grandes méritos do filme, né? Ele não entrega uma catarse fácil. A revolução aqui, ela não é uma vitória limpa. Ela é feia, ela é suja e cheia de perdas. E o personagem do Ed Harris, que é o criador do trem, joga na cara do protagonista e do espectador que o sistema é uma engrenagem autorreguladora e que, para esse sistema funcionar, ele precisa de um inimigo, de controle, de ciclos de sofrimento. Não tem espaço para inocente aqui. Ou você é peça do sistema, ou você é descartável. E se eu for apontar uma falha, ou pelo menos uma limitação do filme, é que às vezes o filme pesa um pouco a mão na alegoria. Tem diálogos e situações que soam mais como um discurso do que como uma ação dramática. Parece que o Bong Joon-ho quer te lembrar o tempo todo de que isso aqui é sobre luta de classes. E tem momentos que o filme poderia confiar mais no seu visual, mais nas ações e menos nas explicações. Também dá para dizer que o final divide opiniões. A ideia de que o sistema só pode ser rompido por meio de destruição total, ela é uma ideia poderosa, mas para alguns pode parecer meio desesperançosa demais. É como se o roteiro não quisesse deixar ninguém confortável, nem quem torcia pela revolução, nem quem torcia por uma solução um pouco mais pragmática. Mas talvez seja essa realmente a provocação do filme. No fim das contas, Expresso do Amanhã é um sci-fi criativo, carregado de crítica e feito com estilo. Tem cara de blockbuster, mas no fundo é um filme político, uma viagem vagão por vagão pela podridão da nossa própria sociedade. Nota 8. 아사간 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사중. Em segundo lugar, Memórias de um Assassino, de 2003. Esse filme, para mim, é um verdadeiro soco no estômago. Ele pode parecer, à primeira vista, só um suspense policial baseado em fatos reais, mas logo fica claro que estamos diante de algo muito maior. Um estudo sombrio sobre incompetência institucional,
masculinidade frustrada e a desesperança que corrói até o mais bem intencionado dos investigadores. A história acompanha dois detetives sul-coreanos tentando solucionar uma série de assassinatos brutais que aconteceram ali entre os anos 80 e 90, mas esse não é um filme sobre heróis geniais desvendando um mistério com pistas brilhantes. Pelo contrário, a investigação é caótica, desesperada e cheia de erros. E é isso que torna esse filme tão angustiante, a sensação constante de impotência. Logo no início, o Bong Joon-ho nos mostra que não vai seguir pelo caminho tradicional dos thrillers investigativos, e os policiais aqui nesse filme são despreparados, batem em suspeitos, plantam provas e não tem absolutamente nenhum método confiável. E no meio dessa bagunça, a figura do detetive interpretado pelo Song Kang-ho ganha forças. Ele é um policial do interior que acredita que consegue ler as pessoas olhando apenas nos olhos, e é um personagem quase patético, mas é extremamente humano. E é aqui que o filme começa a mostrar a sua genialidade. Ele não se importa em retratar os seus protagonistas como pessoas falhas, pessoas confusas e, acima de tudo, pessoas perdidas diante de um mal que elas não conseguem compreender. Quando um detetive vindo da capital entra no filme, esse cara ele é mais racional, ele é mais técnico, parece que a investigação finalmente vai tomar um rumo. Mas aos poucos, esse detetive também vai se rendendo ao desespero. E o que era um contraste entre um personagem que age pela razão e um outro que age por instinto, acaba virando um retrato coletivo de frustração. Esses dois personagens estão afundando juntos num sistema que falha em todas as frentes: a polícia, a justiça e a sociedade. O Bong Joon-ho não filma os assassinatos com sensacionalismo, ele se importa com o silêncio, com a chuva, com a escuridão da noite, com o vazio das muitas estradas de terra, e é um suspense construído na ausência de respostas. O que mais assusta em Memórias de um Assassino não é apenas o assassino em si, mas é a sensação de que o mal pode simplesmente escapar. Que por mais que você tente, nem sempre há uma lógica a ser descoberta por trás desses crimes. Às vezes, a violência só acontece e ninguém é punido por isso. A fotografia do filme é fantástica, aqueles campos abertos, a paisagem rural, quase sempre enevoada, a lama, a escuridão, tudo contribui para criar essa sensação de um país que tenta se encontrar depois de alguns anos de ditadura, enquanto carrega o peso de instituições frágeis e uma população deixada à própria sorte. E a trilha sonora, que é melancólica, que é contida, ela só reforça essa tristeza que vai se acumulando até o final do filme. Bom, e aí vem o final, né? Um dos grandes finais de filmes de investigação. Ele é simples, ele é seco e ele é brutal. Aquele último plano do Song Kang-ho olhando para a câmera, quebrando a quarta parede de uma maneira sutil, é absolutamente genial. Não tem trilha sonora, não tem resposta. É só o vazio no olhar de um homem que passou anos tentando encontrar um rosto entre milhões. E agora se dá conta de que ele pode estar em qualquer lugar, ou em lugar nenhum. Memórias de um Assassino não é um filme que termina, ele é um filme que permanece, ele te persegue, ele te obriga a lembrar que às vezes não há justiça, não há redenção, e nem sempre existe um vilão óbvio para você odiar, existe só a incerteza, e isso é o que torna esse filme tão poderoso. Para mim, um filme quase perfeito, nota 9. 잠깐, 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. E em primeiro lugar, Parasita, de 2019, um dos filmes mais imprevisíveis que eu já vi. É impossível antecipar o caminho que a história vai tomar. E esse não é um filme apenas sobre luta de classes, como muita gente diz por aí.
Ele é uma obra multifacetada que usa humor, suspense, drama e tragédia. A história começa de maneira bem simples. A família Kim, que está cheia de dificuldades financeiras, começa a se infiltrar na vida da família Park, que é uma família rica. Primeiro, o filho da família pobre se torna professor de inglês da filha da família rica e depois a filha da família pobre vai virar professora de arte do filho da família rica e logo todos eles estão ocupando diferentes papéis ali dentro da casa dos Park, manipulando e enganando para conquistar uma posição vantajosa. À medida que a história avança, essa invasão, que é retratada inicialmente como uma comédia sobre classes, se torna um thriller psicológico e vai se tornando cada vez mais tenso e culmina no final devastador. O Bong Joon-ho aqui não está interessado em nos dar uma resposta fácil. Ele usa a estrutura de um filme de casa mal assombrada, mas ao invés de espíritos, o que habita aquela mansão é uma realidade muito mais aterrorizante: a desigualdade social. O filme é uma verdadeira aula sobre como construir tensão através da construção do espaço. Cada cômodo, cada espaço, cada mudança no nível da casa representa uma hierarquia, não só dentro da casa dos Park, mas também dentro da cidade. A casa dos ricos e a casa dos pobres é um reflexo disso. Aqueles que estão no topo têm tudo, enquanto aqueles que estão no fundo, na base, são invisíveis, são esquecidos. O elenco é impecável. O que o Bong Joon-ho faz aqui com cada ator é absolutamente sensacional. O Sang Kong-ho, no papel do patriarca Kim, ele traz uma humanidade impressionante para um personagem que, à primeira vista, parece que seria apenas um espertão tentando sobreviver. Mas ele traz complexidade, ele traz leveza e até uma espécie de dignidade distorcida pela necessidade. Já o Choi Woo-sik e a Park So-dam, que fazem os filhos do patriarca Kim, eles estão excelentes em capturar essa desconfiança, essa ambição e a falta de ética que trazem uma complexidade muito grande para esses personagens. Eles não são maus, mas as escolhas deles na busca pela ascensão vão se tornando cada vez mais moralmente complicadas. E é claro que a gente não pode esquecer da grande revelação do filme, a empregada inocente da casa dos Park. Se a personagem fosse uma personagem comum em um roteiro mais simples, poderia ser facilmente a coitadinha da história, mas o Bong Joon-ho sabe muito bem o que está fazendo. Esse não é um filme sobre vítimas e vilões. Ele cria pessoas, e quando essa mulher, a empregada original da casa dos Park, junto com a família Kim, faz a sua jogada para pegar aquilo que teoricamente ela não deveria possuir, o filme nos coloca em uma posição onde somos forçados a questionar até onde iríamos em busca de algo que não é só a sobrevivência, mas também o desejo de pertencimento, o desejo de status. Mas para mim, o maior ponto forte de Parasita está na maneira como ele lida com as reviravoltas. Você vai do riso ao desconforto e antes que você se dê conta, o filme se transforma numa tragédia, que no final se encaixa perfeitamente na estrutura do que é um parasita no contexto social. Alguém que vive à custa do outro, mas que no fim é destruído pelo próprio sistema que tenta manipular. Aquela reviravolta no meio do filme que muda completamente a direção da narrativa é um dos momentos mais brilhantes do cinema moderno. O que parecia ser uma comédia de filme de invasão se transforma de repente em algo muito mais sombrio, muito mais profundo, como se o Bong Joon-ho tivesse mostrado a todos nós que a luta de classes não é só sobre subir, mas também é sobre mostrar o quão distante nós estamos uns dos outros dentro de um sistema que inevitavelmente devora todo mundo que tenta enganá-los. Visualmente, Parasita é deslumbrante. A casa dos Park,
com vidros enormes e salas amplas, em contraste com a casa dos Kim, que é escura, é apertada, é semi-subterrânea, escancara a distância que existe entre os ricos e os pobres. A trilha sonora de Parasita também não deixa a desejar, ela é sutil, mas impactante, e a maneira como a música é usada para amplificar a tensão de certos momentos dá ao filme uma atmosfera muito única. E o final de Parasita não podia ser mais perfeito. Ele é trágico, ele é desconfortável e de uma ironia mordaz que faz com que a gente se pergunte, ainda com um gosto rançoso na boca, qual que seria a verdadeira solução para aquilo? O filme não entrega um final fácil ou um final redentor. Ao contrário, ele nos força a encarar a realidade do mundo que a gente vive, onde muitas vezes os que estão no topo nem sequer têm ideia do que acontece com quem vive nas profundezas. Parasita é uma obra-prima, uma crítica social afiada, um thriller envolvente e uma reflexão profunda sobre desigualdade e as complexidades das relações humanas. As misturas de gêneros, as performances brilhantes e o trabalho de direção fazem desse filme não apenas um dos melhores filmes de 2019, mas uma das peças mais poderosas da última década. Nota 10. 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 끄는 이사중. Bom, em resumo, na minha opinião, Okja é irregular, Cão que Ladra Não Morde é regular, Mickey 17 e O Hospedeiro são bons, Mother, A Busca pela Verdade é muito bom, O Expresso do Amanhã é ótimo, Memórias de um Assassino é excelente e Parasita é uma obra-prima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.